Eu gostaria que você abrisse a palavra do nosso Deus no Salmo 45. E eu quero falar sobre algo que tem falado muito ao meu coração, irmãos. Nós estamos vivendo dias que a Bíblia diz que são maus. O apóstolo Paulo fala, ele recomenda à igreja de Éfeso, remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia fala de uma armadura que nós devemos nos revestir dela para suportarmos, para resistirmos no dia mau. E essa palavra dia, no original, tanto grego, no original grego é kairos ou cronos, e no hebraico é yom. Essa palavra pode significar dia de 24 horas ou um período. Ou uma oportunidade, ou uma estação. O próprio Jesus disse que estava chegando uma hora das trevas. Mas com todo esse dia mau que nós estamos vendo, a Bíblia diz que até que nos últimos dias seriam tempos difíceis. E que o Senhor abreviaria o tempo, e glória a Deus, porque Deus tem abreviado o tempo. Irmãos, nós já estamos no fim do ano. Parece que começou ontem. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu era criança, eu estou com 51 anos. Eu nasci e me criei no bairro da Lapa, lá na zona oeste de São Paulo. E ali nós conhecíamos todo mundo. Conversávamos com todo mundo. Na Vila Ipojuca, onde eu nasci e me criei, as pessoas falavam o filho do guarda, porque meu pai era policial da Guarda Civil Metropolitana. Não essa criada pelo Jânio Quadros, a outra antiga ainda, que depois foi englobada pela Polícia Militar. Então, os filhos do guarda. E nós conhecíamos todo mundo e éramos conhecidos. Então, quando a gente aprontava alguma coisa na escola, aí é o filho do guarda, ou se não o pastorzinho, porque eu sempre andava com Bíblia, para lá e para cá. E eu não vi a hora de fazer 18 anos. Porque eu quero crescer, eu quero... Não é? Podia ter pedido para Deus, poxa, alongar mais o tempo, né? Mas as coisas parecem que demoravam mais. Mas hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa, parece que está muito rápido as coisas. Eu estava saindo de casa e estava ouvindo algo que está acontecendo agora na Coreia do Norte. Eles estão dizendo que o que a ONU fez foi um ato de guerra. Então a gente sabe das informações do mundo, coisas que demoravam. Eu sou do tempo que escrevia carta. Eu escrevi muitas cartas para ela quando a gente namorava. Você escrevia carta também? Então, hoje, correio é mais para você receber as contas em casa. Ou seu bendito carnê do IPTU. Mas hoje, a gente liga nos nossos aplicativos, e talvez você esteja com ele aqui, você tem informações do mundo muito rápidas, instantânea. Então, é bíblico isso que nós estamos vivendo. E o que é maravilhoso é que as profecias, as palavras do Senhor estão sendo cumpridas. Está havendo um grande debate aí sobre essa questão de Jerusalém ser a capital de Israel. O mundo está revoltado, os árabes querem se unir contra Israel. Todas as nações estão criticando o Deus é meu juiz, trombeta. Não é? Porque essa é a tradução de Donald Trump. O Deus juiz trombeta.
ou a trombeta do Deus juiz está ecoando sobre toda a terra. Eu não digo que esse cara é crente ou não é crente, eu não vou entrar nesse mérito. Deus usou um Ciro para abençoar a nação de Israel, não estou entrando no mérito se ele é convertido ou não. Mas se nós atentarmos, nós vamos ver que isso já estava predito, porque lá no livro de Miqueias, no capítulo 4, verso 8, diz que Jerusalém seria exaltada como a cidade de Israel. Então, meu querido, se você ver, essa palavra, quanto a ti, ó torre do rebanho, a fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado e a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Isso é Bíblia, irmão. Então a palavra de Deus está se cumprindo. E Deus é fiel e vai se cumprir mesmo. Jesus está voltando. A sua volta é próxima, é iminente. E nada vai atrapalhar os planos do Senhor. Nada. Então, meu querido, mas também fala lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, que vai acontecer depois alvoroço no mundo, por causa disso. E aí, amados, por estarmos vivendo esses tempos difíceis, muitas vezes vem na gente um sentimento de sufocamento. Não sei se às vezes você se sente sufocado. Nos dá um sentimento de sufoco. Até de perplexidade. Por isso que muitas pessoas têm tirado a sua própria vida. Aliás, o índice de suicídio entre os evangélicos está muito grande. E nós sabemos a causa do suicídio. Claro que tem uma opressão maligna, não sou psicólogo, mas estudo um pouco. Sabemos que há uma opressão maligna, mas são dias de muita angústia, onde as pessoas estão desesperadas. Mas será que nós podemos encontrar conforto, consolo, esperança, força e fé na palavra de Deus? Será que nós podemos encontrar um revigorar para as nossas vidas? Porque o apóstolo Paulo fala, irmãos, que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nós somos os piores, dos homens, sem esperança nenhuma. Então o que nos difere do mundo? Antigamente as coisas, eu não sei quanto a você, mas para mim, domingo, por exemplo, era o dia para os protestantes, porque eu sou de uma época em que se chamava o evangélico de protestante. Era assim que se falava, não falava evangélico, para uns protestantes. Então, domingo, nós víamos as famílias dos protestantes indo para a igreja, e era aquele negócio interessante. E geralmente, os membros, eles frequentavam a igreja do bairro. Eu me converti na igreja evangélica menonita, no bairro da Lapa. Então nós íamos todos juntos para a igreja, domingo de manhã, para a escola bíblica dominical, e íamos domingo à noite para o culto. Então, geralmente, colocávamos as melhores roupas para irmos para a igreja. E não eram bancos assim confortáveis, eram aqueles bancos duros de madeira. E nós íamos lá. Então sabia-se quem era evangélico e quem não era evangélico. Mas hoje parece que está tudo tão igual. As coisas parecem assim que não tem mais aquela identificação.
E eu creio que em muitos aspectos isso acabou sendo prejudicial para nós, irmãos. Porque nos tornamos iguais. O índice de divórcio, o índice de pedofilia, o crescimento do homossexualismo, tudo isso dentro das igrejas cristãs. Agora eu me pergunto muitas vezes o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Por isso que eu pedi para que você abrisse aqui, no texto de Salmos 45, verso 2, eu quero essa manhã trazer para você uma palavra de fé. Já tem muita gente falando mal da igreja. Já tem muita gente criticando a igreja. E alguns conceitos, apóstolo Reinaldo, eu confesso ao senhor que eu mudei. Porque para mim hoje, o amigo do noivo, que são os profetas como João Batista, eles amam a igreja, eles não ficam batendo na igreja. Então, para mim, gente que hoje bate na igreja é gente mal amada. É que tem problemas de rejeição e precisam se acertar. Porque Jesus Cristo morreu por ela. E ele disse, eu sou amigo. Ele disse, eu sou o noivo. E João Batista disse, eu sou amigo do noivo. Aonde já se viu o amigo do noivo chegar e dar um murro na cara da noiva? Então, muito cuidado com gente que fala que é profeta e fica esmurrando a igreja. Falando mal, criticando. Nós sabemos dos problemas dela e Deus está tratando com ela, Deus está falando com ela. Mas vamos discernir bastante o que a gente ouve em Facebook, o que a gente ouve em redes sociais, em WhatsApp. Porque tem muita gente magoada falando mal. E pensam que são profetas. Mas não, são pessoas que estão com a alma ferida, a alma dolorida, e ainda não reconhecem isso. Precisam de cura. Como todos nós precisamos de cura. E aqui nesse texto, Davi, ele fala algo lindo. Ele diz assim, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Ele está falando de Jesus. Nos teus lábios se extravasou a graça. Repete comigo, graça. Fala comigo, graça. Você tomou café hoje, irmão? Você está em jejum. Se você ficou em jejum orando pelo culto, glória a Deus. Mas se você tomou seu café, não é? Fala graça bem forte. Fala, graça. Aleluia. Dos lábios de Jesus se extravasou o quê? Graça. Amém? Não extravasou crítica, não extravasou murmuração, não extravasou reclamação. Extravasou o quê? Graça. Tá bom? Graça aqui você pode traduzir por várias coisas. Pode ser alegria. Por isso que a gente fala, oh, aquele irmão é engraçado. Mas aqui também é um outro tipo de graça. Graça aqui pode ser entendido como misericórdia, que é uma palavra muito comum para nós. Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem, aí irmão, como é que você está? Ah, meu irmão, só a graça. E você? Ah, meu irmão, só pela misericórdia. E o seu filho? Ah, pastor, só Deus para ter misericórdia naquela vida. Mas o que é essa palavra? Essa palavra graça, ela vem do original Hesed, H-E-S-E-D, que significa favor. Condição favorável. Dos lábios de Jesus se extravasou o quê, meu irmão? Graça. Uma condição favorável
a você e a mim. Amém? Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo aquilo que nós merecemos, mas Ele nos trata segundo a sua muita graça. Aleluia. Por isso Deus te abençoou para sempre. Jesus é lindo, meu irmão. Jesus é lindo. Jesus é forte. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando a gente lê Apocalipse, é saradão. Tem uma espada. Tem uma capa manchada de sangue. Jesus não é um covarde, não é um fraquinho. Ele é um leão. É um leão. E aí eu fiquei pensando e meditando sobre essa palavra graça, porque aconteceu algo na história da igreja cristã, que até os primeiros 1000 anos, a igreja cristã, ela tinha o entendimento, e todos os pais da igreja, quando eu digo pais da igreja, estou dizendo Agostinho, eu estou dizendo Atanásio, eu estou dizendo Ambrósio, eu estou dizendo os pais da igreja, todos eles viam o Deus da palavra como um Deus da guerra. E tudo aquilo que acontecia de perseguição, ou de morte, ou de doenças, ou de ações malignas, a igreja entrava em guerra e repreendia e guerreava, e não se ajustava à época. Tanto é que uma das causas que levou, estudando a história, uma das causas que levou à queda do Império Romano, sabe o que foi? Foi a expulsão de demônios. Uma das causas que levou o Império Romano a se converter, a abandonar o paganismo, sabe o que foi? Foi a expulsão de demônios. Por quê? Porque a igreja exercia o papel dela. Então as divindades pagãs, elas iam sendo submissas à igreja, porque a igreja invocava o nome do Senhor, e os endemoniados eram libertos, os doentes eram sarados, e a igreja acabou conquistando o Império Romano. Isso é história, irmão. É só você ler o livro As Causas do Império Romano, do historiador, professor de Yale, de História, Ramsay MacMullen. É um professor de História, que ele não é evangélico. Mas estudando a história, ele acabou vendo que a conversão do Império Romano deu-se por causa da ação da igreja em relação a principados e potestades. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Depois, quando o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano, lá por 323, com Constantino, começa a ser desenvolvido na igreja uma teologia denominada o Deus soberano. E não há dúvida, nós cremos nisso, que Deus é soberano. Não cai uma folha sequer sem a sua vontade. E nós cremos num Deus soberano. Mas esse princípio, ele começou a tomar uma forma tão grande, que aos poucos esse conceito do Deus da guerra acabou sendo esquecido. E aí a igreja começou a entender assim, porque é assim, irmãos, quando Deus restaura um princípio, a gente percebe, vem uma época de confusão na igreja. Eu lembro quando
falava-se muito sobre a questão da bênção e da honra financeira. Surgiu a teologia da prosperidade, toda aquela confusão. A igreja às vezes demora para entender um pouco o que Deus está fazendo. Geralmente a igreja ela é mais lenta. Deus é muito rápido. Mas a igreja às vezes demora para entender esse processo. E aí o que acontece? Os crentes começaram a entender as doenças, as dores. É da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, como que eu vou lutar? Porque é da vontade de Deus. Então, os problemas que eu passo em casa, Deus permitiu para minha santificação. Aí as afrontas que eu recebo no meu trabalho, não, Deus está me limpando. Deus está me purificando. O sofrimento é uma purificação. Eu cresci ouvindo isso, irmãos. E eu sei que muitas vezes acontece isso também. Que muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, nós somos tratados e o sofrimento, infelizmente, é um bom professor. Mas eu quero mostrar para você essa manhã que na realidade Deus ele está ajustando as coisas. Ele está restaurando certos princípios. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Eu cresci ouvindo que graça é um favor imerecido. A palavra graça no original significa isso, o favor imerecido. É caris. Favor imerecido. E é mesmo, não merecemos. Mas você vai ver aqui na palavra de Deus que o entendimento e o significado e a compreensão dessa palavra, ela abrange outras coisas também. E eu espero em nome de Jesus que te ajude e te abençoe e te dê um entendimento um pouco maior para que você possa discernir as coisas que acontecem na sua vida. Eu me lembro que quando eu estava começando a discernir a voz de Deus, eu ficava pensando, e às vezes me vinham algumas coisas no coração, eu ficava pensando, poxa, será que é a minha cabeça? Será que é Deus? Será que é o demônio? Quem que está falando comigo? Mas Paulo aqui ele fala algo muito interessante, ele diz aqui assim, ó, no verso 8 de Efésios 2. Porque pela graça. Está escrito graça aí na sua Bíblia? Amém? Então você vai ler junto comigo. Porque pela... Irmão, mais forte. Porque pela... Sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Graça. E é interessante que duas palavras são usadas para graça, mas elas provêm da mesma raiz. No original grego. Uma é soteros. Por isso que a gente estuda nos seminários, nas academias teológicas, soteriologia, doutrina da salvação.
Mas há uma outra palavra também que provém dessa mesma raiz, que é sozo, S-O-Z-O, ou S-O-Z-O, sozo. E essa palavra que Paulo vai usar aqui, ele usa a palavra sozo, que tem um significado muito abrangente. Sabe o que significa essa palavra no original? E ela pode ser traduzida por sozo. Você pode colocar muito bem na sua Bíblia, você não vai ferir ela, você não vai sair daqui um herege, você não vai precisar sair daqui falando, eu nunca mais ouvi o Francisco, porque ele falou heresia. Não, porque cabe. Você pode colocar aí nessa palavra, por exemplo, cura. Porque pela graça sois curados. Você pode colocar liberto. Você pode colocar sarado. Então é um significado muito rico. Você pode colocar salvo no sentido da do seu estado espiritual, de estar em paz com Deus. Então é um significado muito vasto, muito amplo. Sabe o que Deus está querendo nos dizer, irmãos? Que algumas coisas, e aí fica muito, pelo menos para mim, difícil de coadunar todas essas coisas, porque eu sei da escola de formação que eu vim. Mas aqui, esse texto está me ensinando que muitas coisas dependem da visão que eu vou ter de Deus. Irmão, quando eu descobri isso, para mim foi como, sabe, porque as coisas na minha vida, elas acontecem como se fossem efeitos retardados. Talvez que eu seja um. Mas, o que é maravilhoso é que às vezes a gente recebe uma revelação, um ensino, um princípio, e até a gente entender ele mais plenamente, sabe, vai havendo um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E aí, a ficha cai, a gente tem um entendimento. E se a gente começa a agir de acordo com aquele entendimento, irmãos, as coisas começam a andar na nossa vida. Quando eu entendi, puxa vida, pela graça eu posso ser curado. E não só isso, pela graça eu posso ser usado para curar. Pela graça eu posso ser liberto. Pela graça eu posso ser um libertador. Pela graça eu posso ser um abençoado, mas pela graça eu também posso ser um abençoador. E aqui Paulo está dizendo algo poderoso para nós. De que a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quando eu passo a entender a fé, como Deus quer que a gente entenda, não como a gente quer entender. Porque fé para muitos é esperança, é confiança. Crê? Eu creio. Eu creio que São Paulo é o melhor time do mundo. Fazer o quê? Fazer o quê? Não é, o time está mal. Mas eu tenho esperança. É a graça. É só a graça. Mas é muito mais do que esperança, confiança, embora tenha tudo isso.
Mas a fé, ela está inserida lá nos dons que Paulo fala. Do capítulo 12 ao capítulo 14 de Coríntios, Paulo fala sobre o dom da fé. Fé, irmãos, tem a ver com entendimento, não é apenas uma crença, não é apenas uma convicção, mas tem a ver com entendimento também. E aí, amados, a partir do momento que eu sabia, eu vou dizer para você que eu sabia disso, porque a gente estuda um pouco dos originais, mas eu tinha esquecido isso. E aí eu pude entender uma palavra que Paulo fala, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Paulo vai falar algo aqui, irmãos, que é poderoso. Aliás, a Bíblia é poderosa, né? Paulo vai falar assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Essa palavra aqui, espírito, você pode traduzir como entendimento, você pode traduzir também como conhecimento, como dom. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E aí, irmão, acabei descobrindo algo. Se eu entendo que o meu Deus, um Deus da guerra, e o seu nome é Jeová Savaote, Senhor dos exércitos, e se eu entendo que Ele é um Deus soberano, quando as lutas vierem sobre a minha vida, eu não vou aceitar passivamente. Eu vou guerrear. Satanás, você vai soltar minha família. Eu não ando por vista. Eu ando por fé. Hoje, talvez eu não veja, mas pelos olhos da fé, eu contemplo a transformação, o agir e o mudar de Deus na minha vida, na vida das pessoas que eu amo, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por fé. Então eu vejo Deus trabalhando. E aí, se eu vejo alguém enfermo, eu vou orar. Porque eu estou vendo que ali é uma ação maligna. E vou repreender aquele espírito maligno. E eu vou dizer algo para você, irmão, para a glória de Deus. Quando eu passei a entender isso, eu comecei a orar por algumas pessoas e começaram a acontecer curas. Porque eu entendi, irmão. Eu compreendi. Chegou um rapaz, um irmão da igreja, foi em casa conversar e disse assim, pastor, eu estou com o ouvido tampado, não estou ouvindo direito. Eu falei, vamos orar. Aí botei a mão no ouvido dele e comecei a orar. Eu falei, e agora? Orei um tempo. Falei, e agora? Não, pastor, parece que está... Estou ouvindo. Aí fui me afastando e fui fazendo assim, ó. Fui me afastando. Falei, e agora?
Falou, pastor, meu ouvido, estou ouvindo. Eu poderia ter falado para ele, meu irmão, vai lá no SEMA. SEMA é um hospital que cuida de ouvido, nariz e garganta. E olhos. Vai lá. Eu falei, não. Eu entendo que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Que Jesus tem poder sobre as doenças. Que Jesus tem poder sobre os demônios, principados e potestades, e que Ele deu esse poder para a sua igreja, e hoje a igreja manifesta esse poder através dos seus atos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e no verso 15, está escrito assim, Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Quando Jesus vem, o reino vem com Ele. E quando Jesus subiu ao céu, o reino continua na terra através da igreja e da ação do Espírito Santo. O reino não foi embora com Jesus, Ele continua presente aqui. Então, irmão, por isso Jesus falou, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Por isso ele falou, Jesus falou, se você crê em mim, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores. Não é para a gente ficar, porque na minha conferência, na minha cruzada, tantos foram curados, porque eu sou o cara. Não, a gente é pó. Passei acho que uns 20 anos ouvindo o seu pastor dizendo que nós somos um belo de um pó gospel. Não é para a gente ficar exibindo, é para a glória ser do nosso Senhor. Mas eu quero dizer para você, irmão, você pode ser usado por Deus sim, e Ele quer usar você sim. E se você crer nele, se alguém crer em mim, fará obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então a igreja continua aqui na terra, fazendo a obra de Deus. Por isso, irmãos, que está escrito em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, que a igreja, ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, e também no meio delas, eles partiam pão de casa em casa, eles tinham comunhão, eles tomavam a ceia juntos, eles exerciam a compaixão, mas também aconteciam milagres, prodígios e sinais. Irmão, a igreja não é só uma ONG. Para o mundo, tudo bem, nós somos lá do terceiro setor. Não importa o que o mundo pensa. O que importa é o que o meu Deus pensa. A igreja não é uma ONG, a igreja não é um clube, a igreja não é um lugar para a gente ouvir palavras de ética, de moral, de cidadania. Não, isso o Estado male faz. Mas a igreja é um lugar aonde o poder de Deus está ativado. E a maneira com que nós honramos a esse Deus, que nós o servimos, é fazendo exatamente o que Ele fez. E o que isso significa? Vou te fazer uma pergunta.
Na vida de Jesus aconteciam milagres? Sim ou não? Então significa que na sua vida pode acontecer milagres. Jesus era usado em curas? Sim ou não? Então, você pode ser usado em curas. Jesus expulsava demônios? Então, você pode ser usado. Ou seja, meu querido, você pode. Mas, para isso você precisa ter a mente de Cristo. Eu sei, talvez para você isso seja tão simples, uma palavra tão simples, mas para mim ela se reveste de um poder tão grande, porque eu descobri ela faz pouco tempo. E eu posso viver isso, você pode viver isso, irmão. Você pode. Você pode viver essa abundância. A gente passa por lutas? Passa. Minha esposa aí, né? Para mim ela é linda. Não precisava fazer nada. Mas botou na cabeça de botar uma tintura, literalmente na cabeça. Pintou o cabelo. Mas aí deu um efeito, deu uma reação alérgica. Sempre usou o negócio lá, e o rosto dela inchou. E nós homens somos complicados. Eu acordei de manhã e falei, nossa, você está com o rosto estranho. Falou, eu sei. Aí chegou o Samuel, nossa mãe. Ela, eu sei. A última coisa que uma mulher quer ouvir é isso, né? Essas coisas. Mas com 30 anos eu estou aprendendo. Viu, irmão Ângelo? Estou aprendendo a conhecer a minha esposa. Estou aprendendo. O irmão também? Está aprendendo, né? E aí, o que aconteceu? E oramos, ungimos. Aí fomos para o médico. O médico chegou e falou, é uma reação alérgica. Toma aqui esses remédios. Glória a Deus. Deus usou os meios normais, a sabedoria humana, os elementos químicos da natureza. Glória a Deus. O que eu quero dizer, irmão, que essas coisas, não é porque não aconteceu uma cura que você, não, então, não é porque a gente assim, está todo feliz, peito estufado, cheio e tal, aí acontece um problema, não, isso aí é para o Benihim, isso aí é para o Valdomiro Santiago, isso aí é para o Soares, não, isso aí é para a Catherine Kuhlman, não, isso aí é para o Randy Clark, não, eu sou o vermezinho de Jacó, não, essas coisas não é para mim, não. A gente desanima muito fácil, irmão. Mas não importa. Deus falou, vamos fazer. Irmão, de repente pode acontecer um milagre na sua vida. Porque a Bíblia fala de espíritos de enfermidade. Fala de uma mulher que estava debaixo da ação de um espírito de enfermidade durante 18 anos e andava encurvada. E o texto ali é claro, fala espírito de enfermidade. E sabe o que é poderoso, irmão? Porque quando você lê ali, tanto nos evangelhos de Mateus e Lucas, quando fala que Jesus deu poder aos seus discípulos para curar enfermidades e toda sorte de doenças, essa palavra curar, ali no original está escrito terapia. Sabia? Terapia.
irmão Arthur, sua esposa que é psicóloga, né? A Ludmila. Ah, tá lá? Tá. O que é terapia, irmã? Na psicologia. Não, fala. Fala aqui. Tem aí perto, aí? Então pega. É um processo em que você acompanha uma pessoa através de uma conversa e você vai trabalhando as questões de entendimento do que tem na cabeça dela e fazendo uma modificação do entendimento para acontecer a cura, né? Vocês ouviram? Então, o que é terapia? Com uma conversa, você conversando com a pessoa, você vai arrancando as informações dela, daquilo que aflige, daquilo que oprime, daquilo que angustia, e você vai ajudando a pessoa. É o que Jesus faz. O que é oração, irmão? É a gente abrir o coração para Deus e falar de tudo aquilo na nossa vida que está errado, de falar das nossas mazelas, de falar dos nossos problemas, de falar das nossas aflições, de falar das nossas alegrias, oração, é isso daí. Então, irmão, a oração nos cura também. Porque eu particularmente acredito que toda verdade, ela vem de Deus, toda a verdade. Porque verdade não vem do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas se eu encontro uma verdade, por exemplo, na engenharia, não é, pastor Marcelo? É Deus. Se eu encontro uma verdade na psicologia, Deus falando. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se essas verdades que estão na engenharia, na psicologia, na matemática, na medicina, na física, na química, na astronomia, como o apóstolo falou, essas verdades elas testificam aquilo que Deus já falou, são verdades de Deus. Então aqui, meu irmão, Jesus está dizendo que Ele deixou para a igreja essa capacitação. E Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz que de Deus vem o sim e o amém. Ele quer usar você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não fica pensando, não, e se Deus não ouvir? Não é problema seu. Ah, mas e a minha reputação, como é que fica? Deixa a reputação para lá. Faz a vontade de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós temos perdas na nossa vida, que é o diabo que está roubando, e a gente fica pensando, é Deus, é Deus. Não, irmão, Deus é Pai, Ele ama. Ele ama. E aí, meu querido, a gente pode romper certos ciclos na nossa vida. Por isso que Paulo fala que a gente pode andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Você entendeu? Agora anda. Vai ter conflitos? Vai. Mas Deus será a nossa retaguarda. O Salmo diz que Ele é a nossa retaguarda. De dia o sol não nos molesta, nem de noite a nossa lua. Ele vai nos guardar, Ele vai nos direcionar. Eu quero dizer algo para você que está aqui essa manhã.
que se você tiver essa fé, e eu tenho pedido, Senhor, eu quero essa fé de Deus. Não a fé humana. Mas se você falar, Senhor, eu quero a fé que vem de Deus, que é um dom. Senhor, eu quero essa fé. Derrama essa fé sobre mim. Senhor, eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Senhor, eu quero não apenas confiar, mas saber. Irmão, isso vai começar a trazer para você, na sua vida, você vai começar a ver coisas acontecendo na sua vida que você nunca viu antes. Libertações, curas, salvação. Mas talvez você diga assim: há anos que eu oro por essa situação, mas ela não muda. Ela não muda. Às vezes a gente tem a impressão que o diabo está ganhando. Mas é a impressão, irmão. Ele não está ganhando. Tua hora vai chegar. As cadeias vão ser rompidas. Os grilhões serão arrebentados. Porque está escrito lá em Colossenses 2, versículo 14, versículo 15, que Ele despojou principados e potestades, Ele expôs ao desprezo, Ele triunfou sobre eles na cruz. Sabe o que aconteceu? O diabo, ele foi colocado debaixo dos pés, e essa palavra, o entendimento, o significado dela, sabe como é? Paulo aqui, ele está usando uma expressão, uma figura, um entendimento muito comum aos romanos, porque os romanos eram conquistadores, eles dominavam, e quando um exército ou uma nação era vencida, era derrotada, escravizada pelos romanos, eles pegavam todos os generais dos exércitos inimigos conquistados por Roma, e de vez em quando eles faziam procissões, e quando esse exército que havia sido cativado, essa nação que havia sido cativada, essa nação, ela começava a se desfilar, os seus soldados começavam a desfilar diante do imperador, o imperador assentado num trono alto, e esses generais com todas as suas armaduras, eles iam andando, aí chegavam soldados romanos e arrancavam essas armaduras, esses brasões, essas medalhas, essas distinções, e esses passavam nus diante do imperador. Paulo está dizendo que Jesus fez isso com os demônios. Expôs ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz. Triunfou sobre eles na cruz. Jesus triunfou. Irmão, você é poderoso. E Deus pode fazer isso na sua vida, envergonhar esses principados e potestades. Ele pode trazer uma palavra de cura. Ele disse para um centurião romano: volta para casa, teu servo está curado. Jesus nem precisou entrar na casa do cara. E ele foi, e quando voltou encontrou o servo curado. Sabe, irmão, isso não é só
Eu cresci ouvindo, não, porque essas coisas aconteciam para confirmar o ministério de Jesus, para confirmar o ministério dos apóstolos, porque esse é o entendimento que tem nas igrejas tradicionais, e é verdade, isso confirmou, testificou a mensagem de Jesus, testificou os sinais, testificaram, mas isso está disponível à igreja, porque nós continuamos nas pegadas de Jesus, nas pegadas do Mestre. Não aceite as coisas gratuitamente na sua vida. Expulsa essa pombagira que age na vida do teu marido, ou da tua esposa, ou dos teus filhos. Para de ficar pensando, ai. Deus não quer destruição de família, irmão. Eu sei, tem o livre-arbítrio. Mas tem também o poder da oração. Tudo quanto pedides em meu nome, crendo, recebereis. Ah, pastor, mas faz anos que eu oro pela cura. Não para. Continua. Há uma multidão aí fora, irmãos, que é igual a cidade de Nínive, pecadora, perversa, corrupta, que não sabe a distinção da mão direita da esquerda, mas são pessoas por quem Jesus morreu. E que elas podem ser libertas. Elas podem ser libertas. Tua família pode ser restaurada. Teu lar pode ser restaurado. Eu sei, irmão, tem momento que a gente passa aquelas aflições que Davi fala, e as pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Eu sei, a gente passa. Eu não sei porquê, mas eu sei que a gente passa. Mas eu sei de algo, irmãos. São tempos na nossa vida. São tempos, não são eternidade. Seu sofrimento não é para sempre. Não é para sempre. Às vezes dá a impressão que é para sempre, mas não é para sempre. Eu sei, irmão. Talvez você esteja dizendo, e algumas vezes alguns irmãos da igreja chegam para mim e falavam: nossa, pastor, você ria mais antes, agora você está, o que está acontecendo com você? Eu sei, irmão, a gente vai levando tanta trombada na vida, tanta cacetada, é tanta facada, é tanta traição. Eu não vou parar de falar, senão eu vou... né? Mas Deus continua sendo Deus. O mesmo Jesus Cristo, em Hebreus, é apresentado como ontem, hoje e eternamente o mesmo. Por isso, meu querido, essa manhã, você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui curado. Talvez você entrou aqui com uma baita dor de cabeça. Pode sair daqui sem ela. Talvez você entrou aqui com uma dor nas costas. Pode sair daqui sem ela. Sabe, irmãos, e o que acontece? Quando esses ministérios são ativados na igreja, quando esses moveres de Deus são ativados na igreja,
a gente começa a falar para os outros. Aí as pessoas começam a vir. As pessoas começam a chegar. Irmão, não importa, todos nós, quando nós viemos para Jesus, nós não viemos com a melhor de todas as intenções mais puras do mundo. A gente veio para Jesus ou porque estava bêbado, ou porque estava drogado, ou porque era mulherengo, ou porque era um calhorda, ou porque era um safado, seja lá. Cada um de nós tem uma história. Eu vim para Jesus porque eu era um pecador. Não matei, não fumei, não me prostituí, não me droguei, não enchi a cara, mas era um pecador. Eu fui para Jesus assim. Mas depois eu fui aprendendo. A palavra foi me ensinando. Eu fui aprendendo. Fui aprendendo que Ele me amou primeiro. Fui aprendendo. Não importa. Ah, veio aqui por causa do pão. Ah, para. Deixa. Está sentado, está ouvindo, a palavra vai entrar, não volta vazia. Ah, veio aqui por causa da cura. Jesus mesmo falou, pô, 10 foi curado, só um voltou. Jesus não falou, então eu vou falar para o demônio voltar para aqueles 9 de novo, tá? Porque como eles não vieram dar ibope para o meu ministério, eu estou chateado, magoado com eles, então lepra, volta lá naqueles caras lá. Jesus não fez isso, irmão. A realidade é uma só, irmãos. Vá até o Espírito Santo. E essa manhã, é essa oração que eu gostaria de fazer.